A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, estamos com mais uma EBD online e neste trimestre vamos estar estudando domingo agora que vem a segunda lição deste trimestre. Será o dia 12 de julho de 2026 e o tema é a porta da fé se abre entre os gentios. E o que são gentios? Qual é a diferença de um gentio para um judeu? E assim por diante vamos estar apresentando aqui nesta lição. O textual da nossa lição nos diz assim: porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Isso nos lembra muito o final do versículo do capítulo 1 do Atos e o versículo 8, né? A verdade prática ainda nos diz assim: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Não é à toa que no livro de Tito ele vai dizer que a graça de Deus se há manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Obviamente, aqueles que crerem, né? Porque senão salvaria todos. E aí há essa condição que é crer para ser salvo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro do Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo, no capítulo 13, de verso 44 ao 52. A nossa lição, a palavra-chave dela não poderia ser outra, né? Falando da vida desses dois homens de Deus, Paulo e Barnabé, e vai estar falando sobre missão, né? A missão é um desafio grande, uma missão, né? Eles tiveram um objetivo, eles tinham uma tarefa, uma missão, uma tarefa a cumprir, que é de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos, né? A todos. A introdução nos diz que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, em Atos 13, 2 e 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, eles iniciam a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 a 48 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, né? Seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, avançaram pela Ásia Menor, anunciaram o evangelho em Antioquia da Pisídia, em Cônia, Listra, Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios, revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que agora a gente vai estar trabalhando aqui com os irmãos e trazendo. Então, no primeiro tópico da nossa lição, ele já vai nos dizer assim: a missão em Chipre, né? A primeira porta aberta entre os gentios. Olha lá, alguém pode até perguntar, mas foi lá que o primeiro gentio se converteu? Obviamente que não, né? Temos no capítulo 11 do livro de Atos a conversão de Cornélio e toda a sua família, que é um dos primeiros gentios, literalmente, que a Bíblia nos fala, diretamente, junto com toda a família que o recebe a Cristo. E é quando o evangelho é direcionado diretamente ao gentio. Ainda que no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, havia pessoas de vários lugares ali também que se converteram, e a Bíblia vai dizer que se converteram aproximadamente quase 3.000 almas. Mas a Bíblia direciona literalmente, falando do primeiro gentio, como Cornélio, lá, tá certo? Quando o evangelho foi pregado através do apóstolo Pedro, né? Com essa direção de Deus, literalmente, é Cornélio. Porém, aqui a coisa começa a ficar bem mais abrangente. Não é à toa que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, assim como a gente poderia dizer também que Barnabé, tá bom? Ainda que o primeiro que evangelizou lá, no caso, foi Pedro, na questão de Atos, capítulo 11, aqui já é a partir do capítulo 13, não é isso? Que essa história vai se desenrolar. Mas o texto aqui do primeiro subtópico, do primeiro ponto, nos diz: o envio missionário e o avanço da palavra.
Olha lá. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, né? Era a terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas, né? Conforme Atos 11:19, aportando em Salamina, né? Anunciaram o evangelho nas sinagogas, né? Que a sinagoga foi algo que foi feito desde o período do cativeiro lá babilônico, onde foi um meio da cultura judaica e de adoração a Deus continuar sendo feita, mesmo em terra estranha, naquele cativeiro lá, certo? E era um tipo de lugar onde se lia a palavra de Deus, se reunia, se fazia julgamentos, os escribas liam as escrituras e assim por diante. Foi este lugar, esse ambiente que Paulo e Barnabé escolheram para começar a sua missão. Cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, né? Primeiro o judeu, não é isso? E também do grego, conforme Romanos 1:16, acompanhados por João Marcos, seu cooperador. Não é à toa que Paulo vai dizer em Romanos 1:16 que porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e assim por diante. Tá? Então, o que seria o gentio? O gentio é toda aquela pessoa que não tem sangue judeu que corre na veia dele. É um gentio, pode ser considerado um gentio. Tá? Pessoas de outras etnias que não são israelitas, que não são judeu, tá? De sangue. E aí o que acontece? Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, conforme Colossenses 4:10, avançaram pela ilha até Pafos, conforme Atos 13:6. Então, assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, né? Fidelidade. Que a gente pode trazer o significado como honrar na ausência, né? Quando você honra alguém na presença, você é fiel porque está ali na frente, mas e honrar na ausência? É um pouco mais difícil, não é isso? Então, assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência, não é verdade? Obediência, sensível à direção do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, no segundo subtópico do primeiro ponto, ele nos diz o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Sempre que formos levar a palavra de Deus, vamos estar guerreando com as hostes infernais da maldade, espirituais da maldade. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bargersos, né, que eu já expliquei na lição passada, que significava filho de Jesus. Na verdade, Paulo chama ele de filho do diabo, certo? Então, o que acontece? Enfrentaram ele também chamado Elimas, né, que era um mágico, um falso profeta, como a gente explicou na lição passada. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, né, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Paulo vai repreender ele e vocês sabem o que é que acontece, né? Com autoridade, ele fica sem ver a luz de dia ali, arrodeando entre ele mesmo, e Paulo declara ali o juízo divino sobre ele, né? Aí vem a cegueira e o que acontece? Ele fica arrodeando e o procônsul se admira com aquilo bastante e Deus traz luz à vida do procônsul. Onde a luz resplandece, as trevas ela vai ter que recuar. Não é verdade? Então, no terceiro subtópico do primeiro ponto, ele nos diz, confiando no poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma. Quantas vidas a gente não tem visto ser transformada pelo Evangelho e a gente olha, mas rapaz, aquela pessoa que vivia na bebida, hoje é um servo de Deus. Aquela mulher vivia na prostituição, hoje é uma serva de Deus. Aquele homem vivia numa vida de pecado, de infidelidade, hoje é um grande homem de Deus. O Evangelho, ele transforma o mais vil pecador, e aí vem o escândalo da graça, né? Então, o encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais, né, espirituais, étnicas. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, né, mostrando que a palavra transforma mente e coração e vida. O Evangelho ilumina entendimento, ele renova o interior e produz frutos visíveis, né? A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, tá?
que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé a jornada. Tá? Agora eles avançam para Antioquia da Psídia, onde a missão alcança novas proporções, novas experiências, novos confrontos, novos desafios, né? Tudo novo. Né? Toda mudança de ambiente, mudança de situação, mudança de ocasião vai gerar desconforto e desafios em nossa vida, em nossa missão. Então, no segundo tópico da nossa lição, ainda nos diz assim: a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. No primeiro subtópico diz a exposição apostólica, que revela Cristo nas Escrituras. Paulo começa a fazer uma pregação expositiva das Escrituras, explicando, orientando, levantando-se na sinagoga. Paulo dirige aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel. Ele começa a falar da história de Israel, para revelar que tudo aponta para Cristo. Ele recorda os juízes, aí ele vai para Saul, certo? Que foi o primeiro rei de Israel. Ele apresenta Jesus como um descendente de Davi, como filho de Davi, como da linhagem de Davi, certo? Ele vai mostrar que, afirmar que João preparou o caminho, né, do Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele vai apontar que a cruz cumpriu a profecia da palavra de Deus, conforme Isaías 53, do servo sofredor, o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras, conforme 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz uma apologética tremenda sobre a ressurreição de Jesus, apesar de ser algo que exige fé, mas ele vai falar que tinha pessoas vivas que ressuscitaram desde o período em que Cristo ressuscitou, ainda tinha irmãos vivos daquela situação, naquela ocasião. Olha só, proclama a justificação pela fé, a salvação a quem crê. Seu discurso ele termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. Quantos que rejeitaram o Messias? Lembra da mulher samaritana que vai dizer, quando o Messias vier, ele vai nos dizer, o que daí ele vai dizer, eu, mulher, eu sou, né? O que sou, eu sou aquele que falo contigo, é aquele mesmo que disse eu sou lá da Sassa, tá? É o mesmo que disse, se revelou dizendo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é ele. Tá? Então a repercussão ela foi imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, né, lá os gentios rogam que Paulo retorne, volte de novo no sábado seguinte para trazer mais uma palavra para nós. E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Já imaginou que grande avivamento da parte de Deus sobre aquela vida? Não foi 7 dias de reunião, não. Quase toda a cidade. Será que teríamos essa capacidade de tentar reunir quase toda a cidade para ouvir falar de Jesus? Eu acho que hoje é quase impossível, mesmo com tanta tecnologia, e eles não tinham nada disso e conseguiram fazer isso, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, revelando uma abertura extraordinária do Evangelho, né, naquele ambiente. No segundo subtópico ainda, no segundo ponto, onde diz assim, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade dos seus irmãos judeus, né, irmãos em Cristo Jesus, que rejeitaram a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder para a transformação de todo que nele crê. Então, fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus, né, e depois os gentios, conforme Romanos 1,16, Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, né? Certo? Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia, o que acontece? Na Psídia, a inveja, a resistência dos judeus, eles revelam, vai demonstrar, isso aí vai gerar no apóstolo Paulo uma dor, né?
porque ao ver seu próprio povo rejeitar o evangelho dessa maneira, Paulo vai falar em Romanos 9, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, até por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, nos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo fica triste ao ver seus próprios irmãos rejeitarem, né? Não foi à toa que eles rejeitaram o próprio Messias, o próprio Cristo, e agora eles estão rejeitando o evangelho da cruz de Cristo. Então, diante dessa recusa, Paulo e Barnabé, eles declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. O que é que devemos fazer? Não é à toa que, assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho ele começa agora a alcançar as nações. Vai se cumprir o que está em Atos 1 e 8, né? Que vos darei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser recebido em Jerusalém, por isso que ele vai dizer primeiro aos judeus lá, primeiro aos seus compatriotas, né? Samaria, Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e agora começa a cumprir os confins da terra. Não é à toa que esse evangelho também não ia ficar reprimido apenas ali entre aquele povo, que já havia uma promessa do Senhor, conforme Gênesis 12 e 3, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele falando para Abraão, em ti serão benditas, claro que aquilo apontava para Cristo, todas as famílias da terra, aquelas creriam, obviamente, que seriam abençoadas com a bênção da salvação, com a bênção do perdão, com a bênção da misericórdia de Deus, não é isso? Então vamos desmistificar essa coisa que, ainda bem que os judeus rejeitaram, tá? Independente disso, a promessa ela era muito mais ampla, o cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, né? E assim por diante. Vamos ver outros textos aqui. Terceiro subtópico, segundo ponto. A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Glória a Deus por isso, né? Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Obviamente, aqueles que não creem será condenado, né? Não por um decreto arbitrário de Deus, né? Mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria, com fé sincera, e aí cumpre-se então o propósito divino anunciado no próprio livro de Isaías, que Israel seria luz para as nações, né? E de Israel viria o Cristo, a luz para a revelação aos gentios, conforme Lucas 2 e 32. Então o texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, certo? A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é que todos os que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito, a salvação é oferecida a todos, a Bíblia vai dizer, 1 Timóteo 2 e 4, Tito 2 e 11, que a graça seja manifestada a todos os homens. Eles não foram ordenados para crer porque já estavam pré-ordenados, não. Eles se tornaram ordenados porque creram. A Bíblia diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê. Paulo vai dizer também aos que crerem, né? Paulo vai dizer em Efésios que a salvação pela graça mediante a fé, né? Pela graça mediante ao crer, ao receber, ao aceitar, não arbitrariamente, não. Então a salvação é oferecida a todos, mas nem todos abraçam, nem todos recebem, nem todos aceitam. Então nem todos são ordenados a isso, obviamente. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho.
Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos, a missão avança. Olha, é uma bem verdade essa questão aqui dessa salvação deles que creram, e eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né, dentro de um comentário que temos aqui de William MacDonald, que vai dizer que asseverar, porém, com a mesma ênfase que o homem é um agente moral livre, a Bíblia ela assevera, né, ela assevera com a mesma ênfase que esse homem ele é um agente moral livre e receberá a salvação se aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tanto a eleição divina quanto a responsabilidade humana são verdades bíblicas. Obviamente que a eleição divina, quando a gente fala disso aí, quando a gente fala da salvação dentro de uma perspectiva, ela se torna incondicional de Deus para nós, mas do homem para Deus é condicional. Ela sempre vai haver uma condição. E a condição para isso é crer. É crer. Crer não é obra, né? Certo? É uma resposta ao presente de Deus para a sua vida. Então, queridos, a missão deles avança, né? Quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência, assim como Antioquia da Psídia se tornou o lugar de grande colheita, Deus deseja usar também cada crente com poder, certo? Como portador de luz do Evangelho de Cristo. A obra, porém, ela não terminou ali, ela continua. Temos essa responsabilidade. Agora a jornada missionária, ela desloca para Icônia, para Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. É impossível fazermos isso sem a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sem a virtude, o poder do Espírito de Deus na nossa vida, para nos dar esse desejo, essa disposição, disponibilidade de fazer a obra de Cristo. No terceiro tópico da nossa lição, ainda nos diz assim: a missão é em Icônia, Listra e Derbe. A fé que persevera. Olha lá, no primeiro subtópico do terceiro ponto diz Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Então, Icônio, né? Em Icônio, melhor dizendo, preste bem atenção, Paulo e Barnabé, Icônio é a cidade, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus até, e gregos, eles creram. Olha aí, receberam porque creram, né? Quando o texto diz que eles foram ordenados, é quando eles creram e aí foram ordenados, mas não estavam pré-ordenados. Há uma diferença em ser ordenados e estar pré-ordenados, tá bom? Então o Senhor confirmava a palavra com sinais, com prodígios, ali houve curas, houve maravilhas, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Não é à toa que eles pregavam assim, eles tinham o mesmo modelo da pregação de Jesus Cristo. Jesus falava e depois fazia. Jesus falava sobre aquilo e depois praticava. E é uma coisa que falta muito em nossos dias, é essa prática, esses sinais acompanhar os que crerem. Os sinais acompanharão os que crerem. Certo? Então, dando testemunho da graça que operava, a igreja cresceu com essa pregação. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Então, dando testemunho da graça que operava por meio deles, entretanto, a cidade dividiu-se, né? E houve uma conspiração, surgiu pessoas ali para apedrejá-los. Veja como o diabo é astuto, astucioso, né? Diante de milagres, de maravilhas, e o diabo se levantando aqui de uma forma tremenda. Então, obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência. Tem coisa que a gente faz não é por medo, mas é por prudência, preservando-se para continuar a missão. Como é que eles continuaram a missão se fossem apedrejados ali naquele momento? Irmãos? Então, Mateus 10, 23 vai falar sobre isso, né? Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. O avanço do evangelho tem que prosseguir, tem que continuar. No segundo subtópico do terceiro ponto, ainda nos fala Listra, milagres, confusão,
religiosa e sofrimento por Cristo. Atos 14, 8 ao 20. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado, né? De nascimento, de nascença. Um homem era aleijado de nascença e foi curado. Então, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo, como se fossem deuses, como se Paulo e Barnabé eles fossem deuses, mas eles rejeitaram a idolatria e anunciam que o Deus vivo, criador de todas as coisas, foi que fez isso. O Deus criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado, olha lá, e deixado como morto. Queridos irmãos, o camarada tinha, no nome do Senhor Jesus, operado um milagre, né? O paralítico ali, o paraplégico de nascença começa a andar e é apedrejado. Você já pensou que situação? Então, mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor. Já pensou? Você, por estar evangelizando alguém, por curar no nome de Jesus, e aquela pessoa de paraplégico agora começa a andar, né? E ficar sã daquela enfermidade, e agora você ser apedrejado a ponto de ser dado como morto, né? É terrível, não é isso? Mas ele não foge, a fé não foge da dor, porque a dor também é pedagógica, é um dos métodos pedagógicos do Senhor Jesus Cristo, ainda que seja muito duro para muitas pessoas, né? Mas é a verdade. Então permanece firme porque está ancorado num Deus que não é um Deus morto, não é um Deus pendurado numa cruz, mas é um Deus vivo que ressuscitou, que tem todo o poder. Então no terceiro subtópico nos fala derbe, frutos que brotam da perseverança, né? Houve perseverança. Em Derbe o evangelho encontra terreno fértil, né? Já muda as coisas, muitos se convertem, novos discípulos são formados, há um grande discipulado feito ali na cidade de Derbe, porque são ordenanças do Senhor Jesus Cristo, né? Temos a ordenança da Santa Ceia, temos a ordenança do ir por todo mundo pregar o evangelho, e temos a ordenança de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de discipular, fazer discípulos. Então muitos se converteram e novos discípulos são formados, mesmo após perseguições, sofrimento. Paulo e Barnabé continuam a pregar, eles não desistem. E edificam uma comunidade forte na fé. Não é à toa que em todos os lugares que Paulo chegava, primeiro ele estruturava aquele ambiente com a palavra de Deus, com o evangelho, com a palavra pregada, ensinada, discipulava e depois ele ia para um outro lugar continuar essa grande obra, né? E estruturar em outro lugar para depois ir para outro. Normalmente quando eles saíam, eles não saíam por conta própria, saíam porque já havia justamente o evangelho causava confrontos e aí tinha oposições que se levantavam contra eles. Então, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue, olha lá, porque suas raízes não estão na comodidade, certo? Não está na zona de conforto, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Quantas pessoas acham que ser chamados para fazer a obra de Deus não vai enfrentar apedrejamento, sofrimento, oposição, seus próprios irmãos se levantar contra você, os próprios judeus, rejeitando o evangelho da cruz, fazendo motim, né? Juntou mulheres e outros lá de bem e começou a caluniar Paulo e a Barnabé e assim por diante. Mas a obra missionária prosseguiu porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado do Senhor. Então, concluindo aqui a nossa lição, a conclusão nos diz assim, amados: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros nas igrejas. Olha lá. Isso aqui fica bem claro para aqueles desigrejados, que diz que não precisa de ir para a igreja porque ele é a igreja e ele não é a igreja. Paulo instituiu presbíteros com ação pastorais para estarem na igreja. E fica aí bem claro para esses desigrejados que dizem
que Cristo é o único pastor e que não existe outro pastor, e Paulo designou presbíteros com ação pastorais. Tito mesmo foi um, Timóteo foi outro. Então depois apresentam a igreja de Antioquia e o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé, da graça, e conduz e sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos dê uma aula abençoadora. Faça perguntas ao professor, faça pergunta ao seu aluno, use a dinâmica, converse, pergunte, a aula tem que ser participativa, né? E aí uns vão aprendendo com os outros. Não use a pedagogia do sofrimento, como Paulo Freire fez, mas use um método cristão, harmônico e abençoado. Amém? Lembre-se disso, só entre algum recinto, se Cristo entrar com você, e só converse algo, se ele puder participar. O importante é que ele diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por essa oportunidade, por tudo, Pai. Abençoa cada aluno, a cada professor, abre o entendimento e a porta da palavra, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de consolação, sejam com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima.